Será que Ron Weasley merecia 50 pontos para a Grifinória por uma partida de xadrez? Fala aí, bruxões, beleza? Muitas vezes Ron Weasley não é visto com o devido valor que o personagem realmente tem. E isso se deve muito, é claro, aos filmes que transformaram o Ron numa espécie de alívio cômico ali, sendo o engraçado e às vezes o medroso, com caras específicas e caretas de medo. Ele é o piadista do trio, né? O que deixa o trio leve. E isso não é ruim até certo ponto. Mas é fato que diversas das falas do Ron, das atitudes do Ron, foram transferidas nos filmes para Hermione. Então toda a insegurança que o Ron sente por ser o sexto filho a estar indo para Hogwarts, por ser pobre, né, usar roupas de segunda mão, não ter uma condição tão legal financeiramente, passar certas vontades ali, se considerar inferior, o ciúme velado que ele tem do Harry, né, por estar na sombra do Harry Potter. Tudo isso não foi tão bem explorado nos filmes, é um fato. A não ser ali em Cálice de Fogo, que também não tinha como deixar de fora, né, porque ele fica completamente enciumado com o Harry e eles ficam sem se falar, por conta do Harry ser escolhido ali o campeão tribruxo, e o Ron se sente meio traído, né, achando que o Harry tinha feito aquilo intencionalmente. Todas essas mudanças no filme, não explorarem o personagem como ele realmente é nos livros, faz as pessoas questionarem, terem essa visão do Ron de que ele não era tão grifinório assim. Inclusive, tem uma parcela dos fãs que acreditam que o Ron deveria estar na Lufa-Lufa, o que eu acho meio loucura, porque se tem alguém que é grifinório, esse alguém é Ron Weasley. O mais legal do Ron é que, apesar de toda a insegurança que ele tem, ele não deixa de ser uma pessoa muito corajosa e demonstra coragem em momentos bastante tensos. Como, por exemplo, quando ele toma as dores da Hermione por conta do Draco ter xingado ela de sangue ruim e tenta enfeitiçá-lo. Ou quando ele se coloca entre o Harry e o Sirius na Casa dos Gritos, falando que se o Sirius quisesse matar alguém, teria que matá-lo também. Isso nos filmes foi colocado, né, pra Hermione. Então tem vários momentos ali do Ron, ele salvando o Harry lá no lago por conta da Horcrux, né, e destruindo lá com a espada de Gryffindor. Tem vários momentos do Ron que mostram essa coragem, e talvez o maior deles seja durante a partida de xadrez, nos desafios ali para chegar à Pedra Filosofal no primeiro livro. E hoje você vai entender o porquê, aquele sacrifício do Ron se colocar diante da dama no xadrez pro Harry prosseguir e tentar impedir que o Snape, né, que eles acreditavam, chegaria à Pedra Filosofal, foi tão grandioso. O Ron era um exímio jogador de xadrez, ele herdou o seu tabuleiro de seu falecido avô, e isso fazia com que as peças confiassem nele, então ele jogava muito bem. E o xadrez de bruxo, ele é praticamente igual nos movimentos a um xadrez comum dos trouxas. A diferença é que as peças são encantadas e elas atacam umas às outras depois dos comandos ali que o bruxo ordena. Se você não sabe jogar xadrez, não faz ideia de como funciona, ou até se você sabe os movimentos ali, mas não entende tanto do jogo, e quando assistiu ao filme ficou meio perdido, eu vou explicar bem rapidinho a função de cada peça ali no tabuleiro. Os peões sempre se movimentam para frente, e no primeiro movimento de cada peão ele pode avançar 2 casas, o restante apenas uma, e ele toma a peça adversária sempre na diagonal, uma casa na diagonal. Os cavalos, ou cavaleiros, que é a posição que o Ron assume no xadrez, sempre faz movimento em L. E o cavalo é a única peça que pode saltar por outras peças. As torres, ou o nome mais clássico, roque, andam sempre na horizontal ou na vertical, quantas casas estiverem livres, e tomam as peças exatamente assim. O bispo, que é a peça que o Harry substitui, sempre se movimenta na diagonal do tabuleiro, e ele toma a peça oponente justamente dessa forma. A dama, ou rainha, se movimenta para todos os lados do tabuleiro. Ela pode se movimentar para todas as casas e de todas as maneiras. Para frente, na diagonal, para trás, na horizontal. E ela pode mover mais de uma casa na posição escolhida. Ela não pode sair andando assim, tipo, foi para frente, para o lado, para o outro. Não é a dança do quadrado, né? Ela anda ali na posição, escolheu uma posição na diagonal, ela vai até o final. Na frente, ela vai até o final. Para trás, até, se quiser, né? Pode parar nas casas ali antes e toma as peças assim. O rei, que é esse carinha aqui que não pode ser tomado, porque senão o jogo acaba e acontece o checkmate, pode fazer o movimento
também para todas as casas, com a limitação de apenas uma casa. Ele se mexe como a dama, mas ele só anda uma casa. Ele não pode andar mais casas, apenas uma, para todos os lados. Esses são os movimentos que as peças do xadrez fazem. Para você entender o sacrifício do Ron, é preciso entender isso. No jogo de xadrez, existem várias técnicas, teorias, jogadas, mas só que a gente não vai se aprofundar nisso, porque existem várias e é importante só entender o básico dos movimentos mesmo pra gente entender o jogo do Ron. A regra também diz que as peças brancas fazem o primeiro movimento, e é isso que a gente vê quando eles chegam ali no tabuleiro, né? Eles se organizam, Ron assume o local do cavalo, Harry assume o local do bispo e Hermione assume o local da torre. O primeiro movimento que o tabuleiro faz é colocar o peão na casa E4. E o Ron, como resposta, coloca o seu peão na casa D5, fazendo uma posição que é conhecida como defesa escandinava. O peão branco do tabuleiro toma o peão do Ron. E aí, a partir desse momento, começa a pancadaria das peças de xadrez. A gente vai vendo vários flashes ali no filme das peças se destruindo. O Ron várias vezes salva o Harry e a Hermione, que estavam em riscos de ser tomados pelas outras peças, e eles vão avançando ali no jogo. Então, quando chega o momento mais tenso do jogo, o Harry tá posicionado na casa A3. A Hermione tá posicionada na casa F8, enquanto o Ron tá posicionado na casa G5. E as peças do tabuleiro estão nessa posição aqui. Era a rodada das peças brancas, e a dama, que estava posicionada em D1, toma o peão deles, que estava posicionada na D3. E então, repara que a dama estava agora na linha para tomar o bispo, que era o Harry. E bem, a gente viu como era o jogo de xadrez, né? Inclusive o Ron fala, isso vai ser igualzinho um jogo de xadrez de bruxo. As peças dão porrada nas outras peças. Só que as peças ali eram feitas de pedra, e o Harry não era feito de pedra. A dama ia machucar o Harry, e pela violência de como estava acontecendo ali, ia machucar feio. Então o Ron, percebendo o risco iminente que o Harry corria ali de ser tomado pela rainha, imediatamente faz uma jogada para tentar proteger ele, colocando a torre como isca. Ele joga a torre que estava em C5 para C3, e aí ele tenta fazer uma isca ali e um bloqueio do Harry. E a dama, obviamente, dama ou rainha, vai lá e toma a torre, ficando novamente na linha para tomar o Harry, que era o bispo. Só que nisso tudo, o Ron percebe que também existia uma linha de mate para tomar o rei. Você percebe que o rei tá encurralado, ele tá na casa G1, e se ele fosse para casa F, a torre, que era a Hermione, tomava ele. Se ele fosse para casa H, o bispo tomava ele. E se avançasse para G2, o bispo também tomava. Então, ele não tinha para onde ir. E aí o Ron faz a famosa jogada cavalo na H3. Inclusive, eu preciso ressaltar o quanto eu amo essa parte no filme. O Ron falando, cavalo na H3. Eu gosto dublado desse filme. Cavalo na H3. Então beleza, o Ron foi lá e colocou o cavalo na H3, deixando o rei das brancas em xeque. O rei não tinha pra onde ir, e se o Ron continuasse ali, a próxima jogada era checkmate. E então a dama é atraída pra casa onde o Ron estava e toma a peça dele. No filme, a dama só destrói o cavalo e o Ron cai, né? Só que no livro, meus amigos, ela dá uma pancada na cabeça dele. É uma pancada de pedra, uma pedra na cabeça. Tipo, ela é feita de pedra, ela dá uma pancada na cabeça do Ron. Então, assim, é grave. Aí assim, na hora que o Ron toma a pancada, ele já cai desmaiado ali, desacordado, e então a dama das brancas puxa ele pra fora do tabuleiro. O Harry se posiciona na casa C5, a posição de aplicar o checkmate no rei. E aí a rainha sai da H3 e vai pra E3 pra proteger ali, fazer uma linha de proteção no rei, e aí o Harry toma ela e aplica o checkmate, acabando com o jogo. E aí beleza, nossa, eles venceram o jogo, o Ron se sacrificou ali pra eles conseguirem continuar, mas só que quando você entende o que aconteceu de fato, você vê que o sacrifício do Ron fica ainda mais grandioso. Porque se você olhar a posição que eles estavam antes do Ron ir para H3, dá para perceber que eles conseguiriam aplicar o checkmate em 2 lances. E fazendo o movimento que o Ron fez, eles aplicaram o checkmate em 3 lances. Ou seja, a jogada do Ron não foi a melhor
pra posição que eles estavam ali, pro jogo, pra vencer o jogo. Mas só que o Ron não queria só vencer o jogo, ele queria que os seus amigos não se machucassem, ele queria que o Harry não se machucasse, ele queria que o Harry prosseguisse pra impedir o Snape de pegar a Pedra Filosofal. O Harry, que tava na casa A3, se movendo pra C5, aplicaria o checkmate em só 2 lances. Porque assim, indo pra essa casa C5, a dama ia até o Harry pra impedir ele de dar o checkmate no rei, e o Ron dava o checkmate ali com o cavalo na H3. Ele colocaria o cavalo na H3, checkmate, o rei não tinha pra onde ir. Mas se isso acontecesse, era o Harry quem ia tomar a pancada da dama. Era ele quem seria atacado, quem desmaiaria, quem seria ferido. E o Ron escolhe que isso aconteça com ele ao invés de acontecer com o Harry. Não é que aquela jogada que o Ron fez primeiro era a única que poderia ser feita. Poderia ser feita outra. Poderia ser feito essa, com o Harry indo ali pra C5 e a dama indo tomá-lo e o Ron aplicando H3 e depois dando checkmate no rei. Mas essa jogada machucaria o Harry. A dama atacaria o Harry ficaria fora ali da jogada. Como o próprio Ron diz, "Not me, not Hermione, you!" Então é com esse movimento, se sacrificando, colocando o cavalo na H3, que o Ron conquista aqueles 50 pontos pela partida de xadrez mais brilhante que Hogwarts já viu em muitos e muitos anos. É por isso que ele ganha aqueles pontos. Não é porque ele só ganhou uma partida de xadrez. Não é só por isso, ele se sacrificou, podendo não fazer aquilo. Ele escolhe tomar a pancada, ele escolhe que a peça destrua ele, bata nele, do que bata no Harry, pro Harry prosseguir e tentar impedir o que eles acreditavam ser o Snape de pegar a Pedra Filosofal. Olha a grandiosidade disso, olha como o Ron é um grifinório sem tirar nem pôr. Então, são em momentos como esses, nos livros, que a gente vê a grandeza do personagem, e é uma coisa que eu espero muito que aconteça na série, que o Harry, que o Ron, que a Hermione sejam explorados, que todos os personagens, né, na medida do possível, mas eu acho que principalmente o Harry e o Ron, porque a personalidade do Harry nos filmes também é completamente diferente do que ele é nos livros, né? Ele é respondão, às vezes ele é arrogante, mas o Harry é um personagem muito humano, enquanto o Ron também, sabe? A Hermione, ela é muito inteligente, sim, só que os filmes ficaram colocando nela sempre a sabe tudo, com uma coisa que não precisava, porque se seguisse o livro, a personagem já é inteligente, não precisaria criar essas coisas, sabe? É o Ron quem explica muitas vezes as coisas do mundo bruxo, porque ele tem a vivência do mundo bruxo, enquanto o Harry e a Hermione não. A Hermione, por mais que seja inteligente, que fique pesquisando, estudando, que é reconhecida ali como irritante sabe tudo, tem coisas que ela não sabe, porque são coisas que não se aprende nos livros, que vem da vivência em um mundo, que você cresce naquele mundo, que você convive com aquele mundo, que ela e o Harry não tinham, entendeu? Então isso é do Ron e é completamente tirado isso dele nos filmes. Então são em momentos como esses que a gente vê a grandeza do Ron, o quanto ele é amigo, o quanto ele é corajoso, o quanto ele é leal. E a nobreza, você quer algo mais nobre do que isso? A nobreza é uma grande característica da casa Grifinória. Você quer algo mais nobre do que você se sacrificar sem precisar? Porque muita gente escolheria, não, putz, pô, Harry, aí você vai ter que, ó, essa peça aqui, ó, pra gente conseguir prosseguir, você vai ter que fazer esse movimento aqui, ó, e aí a peça vai te tomar. E aí eu prossigo aqui e dou o checkmate. Muita gente faria isso, mas o Ron não. O Ron não. Ele se sacrifica pelo Harry. Então por isso que é tão legal a parte do xadrez, por isso que é tão bonita, e por isso que o Ron não merecia 50 pontos, não, ele merecia 100, 200, 300, ele merecia a taça das casas direto na mão dele por causa disso. Se você gosta de jogar xadrez, já conhecia as jogadas, já tinha entendido esse sacrifício do Ron, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você que não conhecia, eu espero que tenha gostado mais ainda, que agora você entende a grandeza desse sacrifício dele. E já que a gente tá falando de xadrez, se tem uma coisa que eu gostaria muito, é um tabuleiro que existe, realmente existe, um tabuleiro que as peças se movem sozinhas. Você joga contra o tabuleiro e a peça se move. Cara, eu ia me sentir o maior bruxão de todos os tempos, mas é caríssimo, é coisa de $500, assim. Inclusive,
Inclusive, tem um tabuleiro de xadrez de bruxo que eu tinha recebido e mostrei lá no Instagram, que ele tinha ali, ele era tecnológico e tal, mas a peça não mexia. Mas ele mostrava as jogadas, como fazer, muito legal. Agora, imagina se fizessem um de Harry Potter, com as peças assim, com design de Harry Potter e que se mexesse sozinho. Se tem o xadrez que já se mexe sozinho, então dá pra fazer um de Harry Potter, né? Basta a marca aí fazer o licenciamento e lançar. Aí eu ficaria maluco e com certeza eu faria uma loucura pra comprar, porque, cara, é muito irado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje em homenagem a Ron Weasley. Eu não estou brincando quando eu falo que essa parte do xadrez é uma das minhas preferidas. Olha só, eu tenho na coleção aqui, eu tenho essa peça, eu tenho o próprio xadrez que vocês viram aí nos movimentos. Essa peça é lindíssima, né? Da Iron Studios. Olha que coisa mais bonita. Tá maluco, velho? Eu adoro essa parte do xadrez, eu adoro. Inclusive, eu também queria o xadrez de bruxo clássico que aparece lá no filme, que aparece em Pedra Filosofal. Não o xadrez que eles jogam lá no final, o que é do Ron mesmo, com as peças. Aquilo é inspirado num tabuleiro de xadrez real mesmo, que existe no mundo real. E é caro, é bem caro. Eu queria um, é muito bonito. Enfim, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Se você gostou, deixa seu like. E eu não posso deixar de mandar um abraço pro canal Rafael Chess, porque eu assisti pela primeira vez a análise desse jogo lá no canal dele, e que foi o que me inspirou a fazer esse episódio aqui falando do xadrez e mostrando aqui também. Então um grande abraço pro canal Rafael Chess, e se você quiser assistir análises técnicas incríveis de jogadas de xadrez dos grandes campeões mundiais, dos melhores jogadores, assista o canal dele porque é muito legal. Então é isso, gente, se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.